Como é que vocês estão? Hoje vocês parecem mais animados, né? Do que segunda-feira. Acho que é porque está chegando a prova. Prova número 7 já, né? 7, né? Pois é, penúltima prova da segunda avaliação. Então, a gente já passou mais da metade das avaliações, né? Que vão ser 12 provas, vocês já vão para a 7ª agora. Então, o tempo tá voando, né? Mas, pelo menos, dá para aprender bastante cálculo ainda nesse último período aí que a gente está começando. Gente, alguns avisos, tá? Primeiro, eu já corrigi a prova de vocês, acho que eu já até falei isso na segunda-feira. E um detalhe importante, lá na plataforma Moodle já está disponível as notas de vocês das provas anteriores, tá? Das provas anteriores. Então, por exemplo, você vai lá na plataforma Moodle, aí vai estar lá na aba Avaliações, você clica lá na aba Avaliações, aí vai estar assim, Livro de Notas, aí você clica lá, Livro de Notas. Aí o que vai aparecer lá? Vai aparecer a sua nota da prova 1, da prova 2, da prova 3, da prova 4 e da primeira avaliação. Ou seja, já está lá a média também feita lá para você, tá bom? A segunda avaliação ainda não vai estar lá, mas a primeira avaliação você já pode verificar. E aí o que você vai fazer? Você vai olhar lá na plataforma, vai ver se está tudo certinho, né? Você tem as suas provas, aí você vai ver se está tudo lançado certinho. Qualquer coisa, qualquer correção que tenha que ser feita, vocês podem mandar um e-mail para o projeto, manda a foto da sua prova, né? A prova número 3 lançaram errado, sem querer, aí está aqui a nota certa, tá? E aí vocês podem fazer isso e podem verificar já a nota de vocês, tá bom? Lá também já vai estar uma contazinha da média final, mas claro que a média final ainda não está completa, né? Você ainda não fez nem a segunda nem a terceira avaliação, mas já está um cálculozinho lá também para você já ter uma ideia do que vem, tá bom? A prova de vocês ela vai ser entregue essa semana, provavelmente vai ser amanhã, mas creio que vocês vão receber lá um e-mail, tudinho, com os detalhes. Mas aí vocês já estão acostumados, vem aqui, recebe a prova, assina, verifica se não tem nada para entrar com requerimento, se não, leva para casa e pronto. E é isso, gente. Então, vamos começar a nossa aula, depois desses avisos. Lembrando que hoje a gente vai praticar ainda mais o quê? Máximos e mínimos. Professor, de novo, eu disse, não disse? Desde a aula passada, retrasada, eu disse, olha, gente, máximos e mínimos, a gente vai ver aí umas 3 semanas. Então, hoje é máximos e mínimos, semana que vem todinha é máximos e mínimos. Então, aí isso é para você ficar craque, né, nessa parte, nesse assunto aí. Então, na aula de hoje, a gente vai continuar resolvendo problemas de otimização. A gente só resolveu um problema na segunda-feira. Então, creio que hoje a gente vai conseguir resolver os outros 3. São 4 problemas que eu trouxe aqui para a gente, tá bom? Eu creio que vai dar tempo de resolver os 3, né, mesmo a gente fazendo com calma. E eu ainda queria, pelo menos, iniciar o assunto sobre máximos e mínimos em conjuntos compactos. Então, a gente vai fazer com calma, a gente vai ver até onde vai dar, tá bom? Então, vamos lá, exercício número 2 de problemas de otimização. Então, aqui, ó, na verdade, eu já até cheguei a comentar um pouco dele com vocês, né? O que eu quero aqui, ó? Eu quero o ponto desse plano que se encontra mais próximo da origem. Então, em um problema de otimização, eu cheguei a comentar com vocês que acho que a maior barreira que a gente tem é a interpretação, né? Então, deixa eu só colocar logo aqui os dados da questão. O plano é esse daí, x mais 2y menos z igual a 4. Bom, de informação que ele nos dá é só isso, né? E ele pede, claro, que ele quer o ponto que está nesse plano que é mais próximo da origem. Então, pronto, já coloquei tudo aqui que eu preciso. E agora vem a interpretação, né? Que acho que é a barreira maior que a gente tem para enfrentar. Mas uma dica, tá, gente? Se você tem dificuldade com interpretação, aí o que eu lhe indico? Resolver o máximo de exercício possível de problema de otimização. Que aí você vai cada vez mais pegando experiência, e aí você já até sabe, quando você olha um problema, você já sabe, tá, esse eu resolvo dessa forma. Ou então é isso que ele quer nesse problema. Porque pode ser, o que acontece muitas vezes, é que na prova de vocês, ou no livro, ou no caderno, onde você vê lá, a questão é a mesma, ele só muda os dados. Muda aqui o plano. Eu não quero o mais próximo da origem, eu quero o mais próximo de um outro ponto lá que está fora do plano. Enfim, essas coisas podem mudar, e aí, se você já fez uma parecida, você já vai saber pelo menos como iniciar, né, a questão. Então, tá. Então, ó, eu tenho esse plano, e eu quero minimizar a função distância. Isso eu também já comentei na aula passada.
Qual é a função distância? É a função distância entre dois pontos. Só que um dos pontos eu já tenho, qual é? Que é a origem. Então, eu quero minimizar a função distância que me dá a distância da origem para um ponto no meu espaço. Que função é essa? Isso você já sabe. É essa função aqui, ó. É a função que está chamando de função D. Ela vai depender de um ponto no espaço, que eu vou chamar de x, y, z. E ela vai me dar a distância desse ponto para a origem, tá? Então, o segundo ponto é a origem, ele é um ponto fixo. Quando eu calculo a distância de um ponto qualquer no espaço para a origem, vai me dar isso daqui, raiz quadrada de x quadrado. Aqui seria x menos 0, só que eu não preciso, então por isso que ficou x quadrado, mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Então, ó, eu obtive isso daqui. Então, eu quero minimizar esta função. E qual é a minha condição? A condição é que esses pontos aqui que eu achei, eles obedeçam essa equação. Algebricamente é isso. Geometricamente, estou falando que eu quero que esse ponto aqui ele esteja nesse plano aqui. Tá? É isso que eu vou fazer. Aqui, eu já tenho as informações que eu preciso. Por quê? Eu quero minimizar essa função aqui, eu quero otimizar essa função. Só que essa função ela tem 3 incógnitas. E a gente já sabe que a gente aprendeu com esse ano, né, que a gente precisa de 2 incógnitas apenas. A gente quer uma função que dependa apenas de x e de y. O que eu faço? Basta, nesse caso aqui, eu posso isolar o meu z, substituir aqui. Essa função vai virar uma função de 2 variáveis. E aí o que eu faço? Aplico todo aquele procedimento. Primeiro, calculo as derivadas parciais, primeira e segunda ordem. Segundo, acho ponto crítico. Terceiro, teste da segunda derivada. E até lá eu já consigo resolver a questão. Em particular, por isso que é bom a interpretação, né? Nessa questão aqui, antes de eu fazer tudo isso, eu vou facilitar a minha vida. Como assim? Porque eu não quero trabalhar com esta função aqui. Por quê? Porque ela é uma função raiz. Na hora que eu for fazer as derivadas parciais, vai ficar 1 sobre 2 raiz vezes 2x, então vai ficar funções muito grandes. Aí depois eu vou ter que calcular a derivada de segunda ordem de uma função quociente. Aí vai dar um negócio maior ainda, então eu não quero. Então, nesse caso, como ele está falando que essa função aqui é uma função distância, e eu sei que distância é sempre positiva, ou pelo menos não negativa, então eu posso trabalhar com uma outra função, irmã dela. Então, ó, ao invés de eu trabalhar com a função d, eu vou trabalhar com a outra função, parente dela. Então, vou chamar essa função, ó, de d-til. Ó, então, ao invés de eu trabalhar com essa, eu vou trabalhar com essa daqui, com a função d-til. Então, é o tio dela, tá? Que função é essa d-til? É a minha função d. É a minha função d. Só que ao quadrado. Tá? Por que eu tenho interesse de elevar a minha função ao quadrado? Porque quando eu elevo ao quadrado, eu elimino a minha raiz. E quem seria essa minha função d-til? Seria essa função aqui, né? Seria x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Ou seja, se eu pedisse para você, olha, escolha uma função para você trabalhar com o problema de otimização. Claro que você escolheria essa. Por quê? Enquanto que a derivada dessa daqui ia ficar 1 sobre 2 raiz de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Essa aqui, ó, derivada em relação a x, 2x. Acabou. Derivada em relação a y, 2y. Acabou. Derivada segunda em relação a y, 2. Então, isso aqui é muito, mas muito melhor de trabalhar do que essa daqui. Só que aí você me pergunta, né? Porque você não pode, você como engenheiro barra matemático, você não pode sair mudando a função que você vai otimizar do nada, assim, né, como se fosse mágica. Não. Então, você tem que ter uma justificativa. A pergunta é, será que se eu achar o ponto que vai minimizar a função d-til, vai ser o mesmo ponto que vai minimizar a função d? Isso é uma pergunta que você tem que se fazer. Nesse caso, é verdade. Nesse caso, é verdade. Porque eu cheguei a comentar, né? Digamos que você encontrou o ponto. O ponto é x0, y0, z0. Ou então é o ponto ABC. Bora colocar ABC. Então, ó, se o meu ponto ABC é o mínimo dessa função aqui, quando eu falo mínimo, é o mínimo absoluto, né? O que a gente aprendeu? Que se isso aqui é o mínimo, é porque é menor ou igual que
essa mesma função aplicado em qualquer ponto do seu domínio. Tá? Isso aqui, para todo ponto x, y, z aplicado no domínio da minha função detil. É claro que nesse caso aqui, o domínio das duas é o mesmo, porque eu só estou considerando números positivos. Tá? Eu só estou considerando números positivos. Claro que aqui eu tinha um rigor, né? O rigor, não, professor, mas aqui eu poderia colocar números negativos também. Tudo bem, mas eu estou restringindo apenas para domínio igual. Tá? Posso fazer isso daí, porque isso aqui é uma aplicação, não tem problema nenhum. Então, se eu tenho isso daqui, quando eu fizer a raiz quadrada disso daqui, se eu fizer a raiz quadrada disso daqui, quem é a raiz quadrada da função detil? É a função d. Então, vai ficar d aplicado no ponto ABC menor ou igual que d aplicado no ponto x, y, z. E isso vai ser válido também. Aqui não vai mudar, porque a função raiz é uma função crescente. Isso também vai ser válido para todo ponto, agora no domínio da minha função d. Tá? Então, aqui eu só estou explicando matematicamente porque eu consigo trabalhar com as duas. Mas também você pode pensar intuitivamente, né? Você quer a menor distância. Se você encontrou a menor distância dentre todas, quando você elevar essa distância ao quadrado, a menor distância vai continuar sendo a menor. Né? Por exemplo, pega aqui, se eu pedisse para vocês assim, bora medir a altura de todo mundo aqui. A pessoa que tivesse a menor altura, quando eu elevasse ao quadrado a altura de todo mundo, a que tivesse a menor altura, ao quadrado, também ia continuar ganhando, ia continuar sendo a menor. Tá? Então, você pode pensar dessa forma também. Enfim, professor, eu vou precisar justificar na prova isso daqui? Não precisa, porque só tem 30 minutos, e 30 minutos, né, não é tanto tempo como a gente gostaria, então você não precisa, tá? Você poderia realmente só afirmar que você vai trabalhar com essa função aqui. Então, vamos lá. Depois que eu justifiquei aqui, claro que se a gente fosse usar cada vez mais rigor, né, depois, verifica o domínio da função, o domínio tem que ser igual, não sei o quê, não precisa, tá? Então, aqui, já justifiquei brevemente, então a gente vai trabalhar com essa função detil. Então, é esta função detil aqui que eu vou minimizar. Para eu fazer isso, o que eu preciso? Antes de eu começar a trabalhar com ela, eu quero que essa função se transforme numa função de apenas duas variáveis. Não tem problema, porque eu tenho essa restrição aqui. Então, eu vou usar essa minha restrição para isolar o z. Ou seja, eu quero que z seja uma função que dependa de x e de y. E depois eu vou substituir aqui. É isso que eu vou fazer primeiro. Então, vem aqui, Então, quando eu isolo z, nessa função vai ficar x mais 2y menos 4. Agora que eu isolei z, ele ficou uma função de x e de y, então agora eu vou substituir, no lugar do z, aqui na função detil, eu vou colocar x mais 2y menos 4. Então, vou passar para cá. Então, a minha função detil, ela vai depender de x, de y e de z. Só que z depende de x e y também, então vai ficar só de x e y aqui. E vai ser a minha função x² mais y² mais, ao invés do z, eu vou colocar aquela expressão, x mais 2y menos 4 ao quadrado. Aí você vai dizer, professor, nem adiantou usar detil, porque dificultou minha vida de qualquer forma. Não, mas isso já ia acontecer na outra também. Né? Isso já ia aparecer na outra. Então, isso daqui, por mais que apareça isso daqui, mas não vai ser tão difícil de trabalhar. Vocês vão ver. Então, agora que eu tenho uma função que só depende de duas variáveis, eu vou aplicar aquele procedimento para achar pontos críticos dela e depois achar, nesse caso, o mínimo dessa função. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é calcular as derivadas de primeira ordem. Então, vem aqui, primeiro passo. No primeiro passo, eu quero calcular. Eu vou derivar esta função aqui em relação a x. Então, aqui vai ficar 2x. Essa daqui vai zerar. E aqui, aplico a regra da cadeia. O 2 vai descer. Vai ficar mais 2 e o parêntese, que é x mais 2y menos 4. Aí eu teria que multiplicar pela derivada do de dentro. Só que a derivada do de dentro em relação a x é 1. Então, eu vou deixar do jeito que está. Então,
ficou assim. Claro que eu posso melhorar, né? Porque o 2, ó, posso multiplicar, posso distribuir. E aí a minha primeira derivada vai ficar assim, gente. 2 vezes x é 2x. 2x mais 2x, 4x. Então, aqui é 4x. 2 vezes 2y é 4y. Então, vai ficar mais 4y. 2 vezes menos 4 é menos 8. Então, essa daqui é a primeira derivada em relação a x. Vou fazer em relação a y agora. Então, em relação a y, aqui vai zerar, aqui vai ficar 2y. E eu vou aplicar de novo a regra da cadeia. Então, vai ficar 2 vezes o parêntese. Só que agora tem uma pequena diferença. Qual é? Quando eu for derivar o que está aqui dentro, em relação a y, vai ficar 2. Então, eu vou ter que multiplicar por 2 aqui fora. Então, ó, na hora que eu for distribuir, 2 vezes 2 é 4. Então, eu vou ter que multiplicar por 4 todo mundo aqui. Então, vai ficar 4 vezes x, que é 4x. 4 vezes 8y, que é... Desculpa, 4 vezes 2y, que é 8y. 8y mais 2y, 10y. E, por último, 4 vezes menos 4 vai dar menos 16. Tá? Então, essas são as derivadas de primeira ordem. E as derivadas de segunda ordem? Derivada de segunda ordem vai ficar mais fácil para a gente. Por quê? Ó, quando eu for derivar em relação a x, deixa eu separar aqui. Quando eu for derivar em relação a x pela segunda vez, essa função, aqui vai zerar, vai ficar 4. Quando eu derivar essa mesma função, só que agora em relação a y, vai ficar 4 também. Quando eu derivar essa função aqui de baixo, que é em relação a y, em relação a x, vai ficar 4. E, por último, quando eu derivar em relação a y pela segunda vez, aqui vai ficar 10. Tá? Então, ó, calculei as derivadas de primeira ordem, são essas duas aqui. Calculei as de segunda ordem, são essas 4 aqui. Qual é o próximo passo? Ainda no primeiro passo, o que está faltando calcular aqui? O hessiano. Então, é isso que eu vou fazer agora. Ó, o hessiano da minha função vai ser... Aí aqui, ó, já coloquei na posição desse ano, né? Então, aqui vai ficar 4, 4, 4 e 10. 4, 4, 4 e 10. E aí, eu vou multiplicar 4 vezes 10, 40. 4 vezes 4, 16. 40 menos 16 vai ficar 24. Então, o hessiano aqui, ó, ficou 24, tá? Então, vamos guardar essa informação. Primeira parte, concluir. Segunda parte, ponto crítico. Para eu achar o ponto crítico, eu vou voltar para as derivadas de primeira ordem e vou igualar a zero, né? Ou seja, eu vou igualar o vetor gradiente ao vetor nulo. Então, aqui, ó, quem é o meu vetor gradiente? Aí eu volto para cá. O que eu vou escrever é isso daqui, ó, gente. Eu vou escrever isso aqui na primeira coordenada e esse aqui na segunda. Vai ficar assim, 4x mais 4y menos 8, 4x mais 4y menos 8, e embaixo vai ficar 4x mais 10y menos 16. Isso daqui eu vou igualar ao vetor nulo, ou seja, 0, 0. E agora? Agora eu vou igualar em cada coordenada a 0. Isso vai me dar um sistema para eu resolver. Então, vai ficar assim. 4x mais 4y menos 8 igual a 0. Embaixo, 4x mais 10y menos 16 igual a 0. E agora, o que eu faço? Resolvo o sistema. O que eu posso fazer? Eu posso, ó, subtrair essa linha dessa linha. Então, ó, por exemplo, quando eu faço isso, ó, 4x menos 4x é 0. 4y menos 10y vai ficar menos 6y.
Aqui, menos 8 menos menos 16. Vai ficar menos 8 mais 16, né? Que vai ficar 8. Igual a 0. Resolvendo isso daqui, o y vai ser 8 sobre 6, ou melhor, 4 sobre 3. Então, o meu y deu 4 terços. Falta eu achar agora o quem? O x, né? Mas para achar o x, basta eu substituir aqui em qualquer uma dessas linhas. Vou substituir na linha de cima. Então, aqui vai ficar 4x mais 4 vezes y, só que o y é 4 terços. Então, vai ficar 4 sobre 3. Aqui, ó, já vou colocar igual a 8. Né? Menos 8. Pronto. O que dá para fazer aqui? Eu posso, para melhorar aqui minha situação, dividir logo todo mundo por 4, né? Que eu não vou estar alterando a minha equação. Então, aqui vai ficar x. Aqui vai ficar 4 terços. E aqui vai ficar 2. Então, no final vai ficar assim. Vai ficar x é igual a 2 menos 4 terços. Tá? Como foi que eu cheguei aqui? Dividi todo mundo por 4. Aqui deu x. Aqui deu 4 terços, que eu já coloquei para o segundo membro, por isso está negativo. E aqui 8 dividido por 4 dá 2. Então, tem que resolver essa conta aqui. O MMC aqui vai dar 3. Tá? Então, quando der 3, aqui vai ficar 3 vezes 2, que é 6. 6 menos 4, 2. Então, o meu x vai ser 2 terços. Então, ó, o ponto que eu encontrei, que é o único ponto crítico nesse caso, vou até colocar aqui, ó. O meu ponto, que vou chamar de P, é o ponto 2 terços em x, 4 terços em y. Beleza. Segundo passo concluído, ou seja, achei os pontos críticos, nesse caso só tenho um ponto crítico. Terceiro passo, mostrar que esse ponto crítico, de fato, é um mínimo local. Como é que eu faço isso? Teste da segunda derivada. Então, vamos lá, terceiro passo. Aqui não estou mais escrevendo, tá? Porque aqui eu escrevi teste da segunda derivada, mas você já sabe, da aula passada, já sabe o que vem daqui, tá? O terceiro passo é esse, né? Ó, estou perguntando se na prova teria que escrever o teste da segunda derivada. Seria bom escrever. Pelo menos quando fosse aplicar o teste, tá? Nas outras, antes, por exemplo, assim, na primeira, na segunda eu vou achar ponto crítico. Nesse caso, já vou ver que vai ser ponto crítico, né? Mas pelo menos quando você for usar o teste, diga que você está usando o teste, tá? Teste da segunda derivada. Então, ó, terceiro passo, o teste da segunda derivada. Vou até escrever, só porque eu falei isso, eu vou escrever. Teste. Senão vão dizer, esse professor não escreve, por que é que eu escrevo? Teste da segunda derivada. Gente, é porque eu já escrevi uma vez, na aula passada. Tá, para fazer o teste da segunda derivada, eu preciso do esse ano, primeiro desse ano. Então, eu vou aplicar o esse ano, eu vou aplicar aquele ponto que a gente achou no esse ano. Então, eu vou vir aqui, ó, o esse ano. Qual é o ponto? É o ponto 2 terços em x, 4 terços em y. Só que a minha função esse ano, nesse caso, ela não depende nem de x nem de y. Ela é uma função constante, né? Ó, a gente calculou bem aqui ela. É a função 24. Né? É uma constante, então, para qualquer valor que eu colocar aqui, ó, vai dar 24, sendo que 24 é um valor positivo. Opa, deu positivo. Já posso afirmar alguma coisa? Ainda não. Falta eu calcular agora para o mesmo ponto na segunda derivada da minha função, em relação a x. Então, eu venho aqui, ó, segundo passo, vou aplicar na minha função aqui dtil, só que na segunda derivada dela em relação a x, vou aplicar nesse ponto aqui, ó, 2 terços e 4 terços. Só que aqui está fácil, né? Por que está fácil? Porque a segunda derivada também é uma função constante. Tá vendo como facilitou a minha vida usar a função dtil? Então, ó, lá no primeiro quadro vocês vão ver, é o número 4. Então, isso daqui, ó, essa função também é uma função constante igual a 4. Ou seja, positivo. O esse ano deu positivo. A segunda derivada é positiva. Então, esse ponto é o quê? É um ponto de mínimo, né, pelo teste de segunda derivada. Claro, lembrando, tá, isso aqui é o mínimo local,
né? O teste da segunda derivada nos dá o mínimo local. Mas quando você está com um problema de otimização, não tem problema, pela natureza física do problema, você já afirmar que esse mínimo local é o mínimo global também. Mas claro que, matematicamente falando, precisaria de um pouco mais de rigor nesse caso. Mas aqui não, tá? Então, eu já posso afirmar que esse ponto aqui é o mínimo. Então, assim, logo, escrever assim. Não, escrever em símbolo aqui. Portanto, esse ponto que a gente achou, que é 2/3 e 4/3, é ponto de mínimo. Aqui eu vou abreviar, tá? Então, esse ponto aqui é ponto de mínimo. Acabou o problema? Não. Quem falta achar aqui? Falta achar o z. Né? Eu já achei o x e o y, e já mostrei que realmente eles são pontos de mínimo. Então, agora falta eu achar o z. Para eu achar o z, basta eu voltar lá para aquela nossa primeira equação, onde eu isolei o z. Essa daqui, ó, o primeiro quadro. Bem aqui, eu isolei o z. Então, agora que eu sei que o x é 2/3 e o y é 4/3, eu vou substituir aqui. Então, ó, o meu z vai ser, espera aí que eu já esqueci, que tem memória curta, x mais 2y, x é 2/3, 2/3 mais 2y, ou seja, 2 vezes 4/3, menos 4. É isso, né? Tá. Pronto, agora é só resolver isso daqui, né? Aqui vai ficar 8/3, 8/3 mais 2/3 é 10/3, aqui vai ficar 10/3, menos 4, tá? Menos 4 é a mesma coisa que menos 12 sobre 3, né? Porque 12 dividido para 3 é 4. Então, 10 menos 12 dá menos 2. Então, o meu z é menos 2/3. Então, o meu ponto de mínimo é x 2/3, y 4/3 e z menos 2/3. Esse ponto é o ponto que está no plano e é o mais próximo da origem. Ok? Então, vou até escrever aqui logo. 2/3 para x, né? 4/3 para y e menos 2/3 para z é o ponto do plano mais próximo da origem. Tá? Então, aqui a gente acabou a questão, porque na questão ele só quer que eu ache o ponto. Tá? Na questão diz assim, determine o ponto que é mais próximo da origem. O ponto é esse daqui, já achei. Porém, o que ele poderia pedir também, depois que você já achou o ponto? O que poderia pedir? Você já achou o ponto, e aí, não tem mais nada para pedir? O valor da distância. Tá, quem é o ponto mais próximo da origem? É esse. Ou seja, a distância dele para a origem é a menor possível, nesse caso, né, para o plano. Tá, e qual é esse valor? Qual é essa distância que é a menor de todas? Aí o que você faz? Você aplica na função. Aí agora eu te pergunto, olha o detalhe. Se eu pedisse a distância, o valor da distância, depois que você já achou o ponto, você ia ter que aplicar na função. Que função? Do tio ou da sobrinha? Do D ou do detio? Porque é o detio, tio, entendeu? Detio, tio. Essa piada foi horrível, mas tá bom. Então, você quer da função D, deixa eu até voltar para cá. Se eu fosse querer a distância mesmo, você ia aplicar nessa ou nessa? Ou seja, na função D ou no tio dela, detio. Onde você ia aplicar? Se eu quisesse a distância. Na função D. Na função D. Professor, mas eu usei toda a questão, usei essa daqui. Por que agora eu vou abandonar essa para colocar nessa? Gente, porque aqui ó, eu só mostrei que o ponto delas, que minimiza, é o mesmo para as duas. Só que claro que o valor não é o mesmo. Não é o mesmo. Bota para aquele exemplo. Você pode dizer assim, olha, bora ver quem é que tem a menor altura da gente. Aí eu me disse todo mundo, pá, menor altura é quem tem um professor, digamos, o professor, pronto. Aí depois agora eleva ao quadrado, a altura de todo mundo. Quem ia ganhar ainda? Eu de novo.
porque eu ia ter a menor altura ao quadrado. Mas note que o valor não é o mesmo, porque no primeiro caso ia dar o quê? A minha altura, 1,60 e pouco. Aí no segundo caso ia dar a minha altura ao quadrado. Está entendendo? Então os valores são diferentes. Então realmente o ponto que minimiza é o mesmo, mas o valor da imagem não é. Porque, claro, uma vai elevar ao quadrado a imagem da outra. Então a imagem em si não é. Então tome cuidado. Se caísse uma questão dessa na prova de vocês, e eu pedisse lá, letra B, agora calcule a distância, e você jogasse aqui, na função detil, você ia errar a questão. Ah, mas ia tirar zero? Não, você não ia tirar zero, mas você não ia tirar a pontuação total, né? Então, ó, teria que ser essa daqui. Gente, eu vou fazer isso aqui, tá? A gente vai calcular isso daqui. A verdade é que eu não tenho mais espaço, mas a gente vai fazer. Então, ó, vou arranjar um espaço aqui pra gente. A gente vai apagar o segundo quadro, tá? Vocês já viram, né, que... Não vou apagar o primeiro porque está a questão, e o último está a conclusão. Vamos lá, vamos calcular a distância agora, né? Vou escrever assim, ó, calculando a menor distância. Bom, eu já sei qual é o ponto, eu já tenho os dois pontos, é a origem e aquele ponto lá. Então, eu vim aqui, ó, calcular na função D e aplicar nesse ponto, que é o ponto 2/3, 4/3 e menos 2/3 na função D. Ficaria a raiz quadrada de cada um desses ao quadrado, né? Então, ficaria 2/3 ao quadrado mais 4/3 ao quadrado mais menos 2/3 ao quadrado. E tiraria a raiz disso daqui. Isso aqui ficaria igual a raiz. Aqui, 4/9. Aqui, 16. Mais 16/9. Aqui, menos aqui ao quadrado vai dar mais 4/9. Isso aqui vai dar 4 mais 16, 20, mais 4, 24. Então, isso aqui vai ficar raiz de 24 dividido para 9. Claro que 9 tem raiz exata, que é 3, né? Então, você poderia colocar aqui... Deixa eu fazer aqui embaixo. Você poderia colocar raiz 24 sobre 3. Professor, posso parar aqui se fosse a questão? Pode. Se você estiver inseguro, pare logo, né? Pelo menos já fez todas as contas praticamente, né? Mas se quiser continuar, pode ser aqui. Ah, professor, eu quero continuar mais ainda. Não tem problema. 24 aqui, ó, é 2 vezes raiz de 5. Então, vai ficar 2/3 raiz de 5, né? Porque 24, não, errei. É 4 vezes 6. 24 é 4 vezes 6. Então, o 4 seria da raiz, ficou 2. Então, 2/3 de raiz de 6. Ó, já ia errar na prova, tá vendo? Se eu fosse querer até o final. Então, tá aqui. Então, essa aqui é a distância. Então, calculamos o ponto, onde nesse ponto é o mais próximo da origem, e o valor dessa distância é esse daqui, 2/3 de raiz de 6. Entenderam, gente? Estão com uma dificuldade nessa parte? Conseguiram fazer em casa? Não conseguiram? Tá bom, não tem problema. Mas é isso. Mas agora vocês vão conseguir, né? Agora... Tá, vamos lá. Exercício número 3. Ó, essa daí já tem uma aplicação mais forte, né? Uma caixa retangular sem tampa deve ser feita com 12 metros quadrados de papelão. Determine o volume máximo dessa caixa. Tá? Então, você já tem aí a função que você vai otimizar, você quer o máximo dessa função, e você já tem a restrição, né? A restrição é onde? O que eu estou restringindo aí no nosso problema? A área, né? Área lateral. Tá, vou fazer aqui. De qualquer forma, já vou usar os 3 quadros mesmo.
Tá, aí se não tem tanta informação assim, então vamos aqui para o quadro logo, só para a gente fazer uns comentários iniciais aqui. Então lá, você tem uma caixa retangular, né? Então, você poderia fazer aqui uma caixa. Tá, você tem aqui a sua caixa. A caixa é o quê? Um paralelepípedo, né? Então, você tem as três medidas aqui: comprimento, largura, altura, né? Ou profundidade, tanto faz. Então, aqui, por exemplo, a altura poderia chamar de Z, aqui poderia chamar de Y, e essa aqui poderia chamar de X. Ah, professor, eu quero colocar X, Y, tanto faz, não tem problema. Aqui eu só coloquei conforme também os nossos eixos, né? Normalmente aqui é o X, aqui é o Y e aqui é o Z. Então, você tem uma caixa retangular e você quer otimizar o volume dela. Você sabe como calcula o volume de uma caixa retangular. Como é? Você só multiplica as três dimensões dela, né? Então, ó, o volume, a função volume, que é a que você quer calcular, depende das três dimensões e é justamente x vezes y vezes z. Então, você já tem a função que você vai otimizar. Qual é a restrição? Ele diz que você vai usar 12 metros quadrados de papelão. Olha, onde você vai gastar papelão na caixa? É justamente nas laterais dela. Então, o que ele está dizendo, na verdade, é que a área lateral da caixa, ou a área total da caixa, tem que dar 12 metros quadrados. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou calcular aqui a área dessa caixa, né, a área lateral, e eu vou igualar a minha restrição, que é 12. Como é que você calcularia a área lateral? Ó, cada lateral dela, você tem um retângulo. Então, como é que calcular a área de retângulo? Base vezes altura. Então, por exemplo, se eu quisesse calcular a frente dessa caixa, ó, que é esse retângulozinho aqui, eu multiplicaria y vezes z. Aqui atrás, eu tenho, de novo, as mesmas medidas. Então, vai ficar 2 vezes yz. 2 vezes yz. Por que 2 vezes? Porque é a área da frente e a área de trás. Se você fosse calcular a área aqui do lado, você multiplicaria x vezes z. Aqui do outro lado, a mesma coisa, x vezes z. Então, ficaria 2 vezes x vezes z. Então, 2 vezes y vezes z, mais 2 vezes x vezes z. E agora, eu calcularia a área de baixo, que é x vezes y. E calcularia aqui em cima. Só que a questão diz que a tampa é sem... que a tampa é sem caixa. Que a caixa é sem tampa. Então, se a caixa é sem tampa, você não precisa calcular em cima. Você não vai gastar papelão em cima. Você vai gastar papelão embaixo. Então, ficaria só aqui mais x vezes y. Pronto. Isso daqui é a fórmula da área dessa caixa. Só que ele me dá uma restrição. Essa área total tem que ser 12. Então, eu vou colocar aqui, ó, igual a 12. Então, essas aqui são as informações. Na verdade, gente, tem uma outra restrição que o problema me dá. Qual é? Vocês sabem? Outra restrição que o problema me dá para esse problema aí? Ele não diz explicitamente, né? Mas você, como engenheiro, como físico, como matemático, você vai olhar e vai falar, eu sei qual é a restrição. Inclusive, que vai nos ajudar ao longo do problema também. Isso, que o x, o y e o z, eles não podem ser zero, e nem negativo, né? Porque a gente está falando de medidas. Então, x, y e z tem que ser positivo, porque se for zero, não tem caixa, né? Se um deles for zero, não tem volume, não tem caixa, não tem nada. Então, uma outra restrição importante para você observar é que x, y e z são valores positivos. Isso daqui. Pronto. E agora, gente, eu já tenho a minha restrição, eu já tenho a minha função, que nesse caso eu vou maximizar, né? Eu vou querer obter o máximo dela. O que eu faço? Mais uma vez, a função depende de 3 variáveis, x, y e z. Eu quero que ela dependa só de 2 variáveis, x e y. O que eu posso fazer? Posso isolar o z aqui. Isolando o z aqui e substituindo aqui, essa função vai me dar uma função de apenas 2 variáveis. É isso que a gente vai fazer. Então, para isolar o z aqui, eu vou colocar o z em evidência, que ele aparece bem aqui e aparece bem aqui. Então, quando eu faço isso, esse aqui que não aparece o z, eu quero que ele apareça do outro lado aqui da equação. Então, vai ficar assim, colocando o z em evidência, aqui vai ficar 2y, mais
aqui vai ficar 2x. Igual, do outro lado eu vou ter 12 menos xy. 12 menos xy. Tá? Então, vou ter isso daqui. Ainda não isolei o z, mas já está fácil, porque basta eu dividir, né? Já que x e y são maiores que zero, então o meu z vai ficar igual a 12 menos xy dividido... Aí aqui eu posso até colocar o 12 em evidência, né? 2 vezes x mais y. Pronto. Agora que eu isolei o z, usando a minha restrição, eu vou substituir o z aqui, ó, na minha função volume. Então, ó, como é que vai ficar a minha função volume? Agora ela vai depender só de x e de y. Vai ficar x vezes y vezes z, só que z é esse quociente aqui. Então, vai ficar vezes 12 menos xy dividido por 2 vezes x mais y. Aí aqui eu posso distribuir, né? Multiplicar xy vezes 12, xy vezes xy. Então, a minha função volume vai ser a função 12xy menos x quadrado y ao quadrado dividido por 2 vezes x mais y. Essa é a minha função. É ela que eu vou trabalhar. Ou seja, é com ela que eu vou calcular as derivadas parciais. Então, ó, primeiro passo, vou calcular as derivadas de primeira ordem dessa função. Então, ó, primeiro passo. Eu quero calcular a derivada dela em relação a x. Como a minha função é uma função quociente, então eu tenho que aplicar a regra do quociente para derivar. Então, vai ficar derivado de cima. Então, ó, eu quero derivar isso daqui. Eu vou derivar o de cima aqui em relação a x. Aqui vai ficar 12y e aqui vai ficar menos 2x y ao quadrado, vezes o de baixo sem derivar. Então, vai ficar... Aqui você já está vendo que vai dar um pouco grande, né? Então, vai ficar 12y menos 2x y ao quadrado vezes o que está embaixo, sem derivar. Então, tem o 2, vou colocar o 2 para cá, 2 vezes x mais y. Menos o de cima sem derivar, então vai ficar 12 xy menos x quadrado y ao quadrado vezes a derivada de baixo. Embaixo, gente, quando eu for derivar aqui embaixo, ó, quando eu for derivar aqui embaixo em relação a x, vai ficar só 2, né? Porque aqui vai ficar, isso aqui é constante, mantém, a derivada disso aqui em relação a x é 1, 1 mais 0, então aqui é 2. Então, vou deixar o 2 aqui na frente. Menos 2. Dividido pelo de baixo ao quadrado. E embaixo eu tenho 2 ao quadrado e tenho 2 e x mais y. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes x mais y ao quadrado. Por que eu escrevi assim, ao invés de colocar 4? Porque eu já vou simplificar. Ó. Eu tenho um 2 aqui e eu tenho um 2 aqui. Então, eu vou simplificar esse 2 com esse e com esse. Cuidado, tá? Aqui eu tenho uma subtração. Por isso que eu posso simplificar um de baixo com os 2 aqui. Né? Não poderia fazer esse com esse com esse. Não pode, tá? Porque tem uma subtração. Cuidado. Aqui eu teria que colocar em evidência, trabalhar melhor com isso daí. Enfim. E aí, pessoal, dá para melhorar? Dá. O que eu vou fazer? Vou distribuir aqui, ó, esses valores. Vai ficar assim. Derivada em relação a x. Vai ficar 12y vezes x. 12xy, agora 12y vezes y, vai ficar mais 12y ao quadrado. Agora aqui, esse com esse, vai ficar menos 2x quadrado, y ao quadrado. E agora? Agora falta esse com esse, agora esse com esse. Então, vai ficar menos 2x y ao cubo.
Agora aqui, eu tenho um parênteses, só que com negativo, então vai mudar o sinal deles. Então vai ficar menos 12x, menos 12xy, e aqui vai ficar mais. Então, mais x ao quadrado, y ao quadrado. Dividido, aqui eu vou manter 2 vezes x mais y ao quadrado. E agora? Agora dá para cortar, né? 12xy menos 12xy. Corto esse com esse. O que mais dá para fazer? Eu posso juntar esse daqui, menos 2x ao quadrado y ao quadrado, com mais x ao quadrado y ao quadrado. Vai ficar menos x quadrado y ao quadrado. Então, vou escrever aqui para cima já. Vai ficar assim, derivada em relação a x. Aqui vai ficar 12y ao quadrado, 12y ao quadrado. Esse aqui eu juntei com esse, Esse daqui eu juntei com esse. Vai ficar menos x quadrado y ao quadrado. E só sobrou esse daqui, menos 2x y ao cubo. Menos 2x y ao cubo. Dividido por 2 vezes x mais y ao quadrado. Acabou. Acabou só a primeira derivada. Tá, o que a gente vai fazer aqui? Vamos lá. Professor, agora eu vou ter que calcular a derivada em relação a y, depois vou ter que calcular a segunda derivada e tudo mais, tudo mais. Calma, tá? O que a gente vai fazer? Por isso que você tem que ser esperto nessas horas. Vamos voltar aqui para a função volume. Está aqui a função volume, né? Você reparou que aqui, aqui você tem 12xy, aqui você tem x elevado a 1 e aqui y elevado a 1. Aqui você tem x ao quadrado, y ao quadrado. E aqui embaixo você tem x mais y. Você percebe que, mesmo que você trocasse de lugar, por exemplo, troca y com x de lugar, a tua função vai mudar? Não. Isso aqui é uma função simétrica. O que significa que, quando você for calcular a derivada parcial em relação a y, vai dar a mesma coisa, só que invertendo as coisas, né? Invertendo o x com y. Então, por exemplo, quando você for derivar em relação a y, aqui, ao invés de dar 12y, vai dar 12x. Então, a derivada parcial em relação a y vai ser igual ao que está aqui, só que trocando de lugar, y com x. Claro que isso aqui eu usei um artifício matemático, enfim. Mas é só porque senão a gente nem espaço vai ter mais aqui. Então, vy, derivada parcial em relação a y, eu vou trocar de lugar x com y aqui. Então, vai ficar 12x². Aqui mesmo que eu troque, vai ficar a mesma coisa. Então, vai ficar x², y². Aqui vai ficar menos 12, x ao cubo, yx ao cubo, né? yx ao cubo. Dividido, aqui vai ficar a mesma coisa. 2 vezes x mais y ao quadrado. Deixa eu ver se não errei nada. Tá. Então, a priori, é isso daqui. Só é a derivada de segunda ordem. A derivada de segunda ordem, o artifício que eu vou usar é de deixar dever de casa. Vou deixar para casa para vocês. Então, vou escrever aqui. Teste da segunda derivada, dever de casa. Oi. O y ali é... Opa, desculpa, é 2. É para ser o mesmo daqui de cima. Obrigado. Tá? 2, pronto. Obrigado. Tá, então vamos continuar. Gente, como o teste de segunda derivada eu vou deixar para casa, claro que eu vou logo fazer o ponto crítico, tá? Então, eu já tenho os derivados parciais, eu quero obter ponto crítico. Na hora que eu for obter o ponto crítico, eu tenho que igualar o vetor gradiente, você tem que igualar isso daqui a 0 e isso daqui a 0. É isso que eu vou fazer. Então, eu vou igualar isso daqui a 0 e eu vou igualar isso daqui a 0. Repare uma coisa, aqui em cima aparece y² e aqui também tem y². E aqui embaixo é com x,
x ao quadrado, e aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar em evidência aqui em cima o y ao quadrado, e aqui eu vou colocar em evidência o x quadrado, e vou igualar a zero os dois. Então, vai ficar assim. Aqui, com o y ao quadrado em evidência. Y ao quadrado vezes 12 menos x quadrado menos 2xy dividido por 2 vezes x mais y ao quadrado. Isso aqui, ó, igual a zero. Mesma coisa eu vou fazer embaixo. Isso aqui é um sistema que eu estou montando. Só que aí embaixo eu vou colocar x quadrado em evidência. Então, vai ficar 12 menos y ao quadrado menos 2xy dividido por 2 vezes x mais y ao quadrado igual a zero. E agora? Agora é o seguinte, ó. Gente, isso aqui eu tenho um quociente, eu tenho uma fração igual a zero. Se uma fração é igual a zero, significa o quê? Quem é zero? Só tem uma alternativa. É o numerador. Por quê? Porque o denominador nunca, jamais na sua vida, o denominador na matemática vai ser zero. Então, eu posso ignorar isso daqui e olhar só aqui para cima. Aqui em cima eu tenho um produto, ó, esse vezes esse. Então, quando eu tenho um produto, qualquer um dos dois pode ser zero. Mas nesse caso, se eu disser que y ao quadrado é zero, eu estou dizendo que y é zero. Y pode ser zero? Não, por causa das nossas restrições, nosso problema. Então, aqui, ó, y não pode ser zero. Então, quem pode ser zero aqui, afinal? Só o parêntese. A mesma coisa aqui embaixo. Então, esse sistema todo, ele vai virar isso daqui, ó. Depois que eu aplico esses raciocínios, como é que fica o nosso sistema? Em cima vai ficar só o parêntese, que é 12 menos x quadrado menos 2xy igual a zero. Embaixo, 12 menos y ao quadrado menos 2xy igual a zero. Pronto. Agora ficou bem melhor para a gente resolver, tá? O nosso sistema aqui. Bom, para resolver o sistema, vocês percebem que eu posso só subtrair o de cima com o de baixo. Vou subtrair a linha de cima para a linha de baixo. Vai ficar 12 menos 12, 0. Menos x quadrado, menos... Aqui, menos y ao quadrado vai ficar mais. Então, aqui vai ficar y ao quadrado menos x quadrado, porque aqui não tinha um similar para a gente subtrair. E esse, ó, quando eu subtrair esse com esse, vai dar 0. Então, no final vai ficar y ao quadrado positivo menos x quadrado igual a 0. Ora, isso aqui vai acontecer se y ao quadrado é igual a x quadrado. Ou seja, isso significa que y tem que ser o nosso y, aqui eu estou apagando para economizar espaço, mais ou menos x. Por quê? Se y for mais x, aqui vai ficar mais x ao quadrado, vai ficar x ao quadrado, menos x ao quadrado vai ficar zero. Se y for menos x, quando você elevar ao quadrado, vai ficar positivo, subtraindo vai dar zero. Tá? Então, isso daqui é a solução do meu sistema. Y é igual a mais ou menos x. Só que lembrando que x e y não podem ser negativos. Tá? Então, aqui eu vou considerar o mais x. Apesar que você pode me corrigir. Você pode dizer, professor, mas quem me garante que esse x aqui sozinho é um número positivo e não poderia ser negativo? E nesse caso eu teria que considerar o menos x? Poderia, realmente. Mas eu vou considerar o mais x. E eu vou substituir aqui. Se eu substituir der um número negativo, então você já sabe. Então é porque é o valor simétrico, né? É o valor contrário. Tá? Então, ó, substituindo aqui y igual a x em qualquer um desses, como é que vai ficar? Deixa eu escrever aqui. Tá? Substituindo. Ó, eu vou substituir y igual a x, tá? Positivo. Nessa primeira aqui, vai ficar 12 menos x quadrado. E aqui vai ficar menos 2 vezes x vezes y. Só que y é x. Então, aqui vai ficar
2 vezes x, só que x vezes x é x quadrado. Então, menos x quadrado menos 2x quadrado é 3x quadrado. Então, vai ficar assim, 3x quadrado igual a 12. Se 3x quadrado é igual a 12, significa que x quadrado é igual a 4. O que significa que x é igual a mais ou menos 2. Só que não esqueça que a gente está trabalhando só com números positivos, tá? Então, x tem que ser 2. Nesse caso aqui, ó, x é 2 por causa da nossa restrição do problema. E se o meu x é igual a 2 e y é igual a x, então o y também é 2. Então, quem é o meu ponto crítico? Só um, que é o ponto x igual a 2 e y igual a 2. Nesse caso, teriam outros pontos críticos, se não fosse a restrição física do problema. Tá? Então, esse aqui é o nosso único ponto crítico. X igual a 2, y igual a 2. Dever de casa. Agora, dizer que isso daqui é realmente o quê? O máximo local. Aí teria que usar o teste da segunda derivada. O livro de vocês, o nosso livro que a gente usa, né, o Stuart, ele até, quando é uma coisa assim que vai dar um trabalho muito grande, né, ele argumenta de uma outra forma. Né? Ele fala assim, pela natureza física do problema, ou seja, pela interpretação física do problema, eu já posso assumir que esse único ponto crítico que eu achei é o máximo do meu problema. Né? Então, nesse caso, eu poderia fazer assim também. Mas, na prova de vocês, eu vou tentar fazer de tudo para que você consiga, né, fazer esse ano, até para treinar o que a gente está estudando, né? Senão não ia cair esse ano na prova. Então, eu já estou afirmando para vocês, gente, a prova de vocês vai ser um problema de otimização. Já estou dizendo para vocês, vai ser um problema de otimização. Tá? Então, e não esqueça de mostrar que o ponto ele realmente é o máximo ou o mínimo, depende do problema. Tá? Use lá o esse ano. Mas aqui eu vou pular essa parte, ok? Pular essa parte. Então, vou colocar como dever de casa. Dever de casa. Teste da segunda derivada. Tá? Então, ó, dever de casa, você faz o teste da segunda derivada, deriva aquela expressão lá imensa, né? Vai dar um trabalho, mas é bom, você testa a sua paciência, e aí depois você aplica no ponto, mostra lá que o esse ano, ele é realmente um máximo local, né? Tá, já achei o x, já achei o y, é igual a 2, falta achar o z. Então, vem aqui, ó, para o z. Qual é a expressão do z? Essa bem aqui, ó. 12 menos xy sobre 2 vezes x mais y. Então, eu vou aplicar nisso daqui. X igual a 2, y igual a 2. Então, vai ficar 12 menos 2 vezes 2 dividido por 2 vezes 2 mais 2. Aqui vai ficar 8. Aqui embaixo você vai ter 8 também. 8 por 8 vai dar 1. Tá? Então, quem é o meu ponto de máximo da minha função? É o ponto x igual a 2, y igual a 2, z igual a 1. Agora, o que ele quer... Ó, interessante, bora voltar aqui para o problema, só para eu comentar isso aqui com vocês. Olha só, nesse caso aqui, exercício 3, ele fala, determine o volume máximo. Então, ele não quer só o ponto de máximo, ele quer o volume máximo. Então, ó, agora que você já sabe, bora voltar para cá. Agora que você já sabe que o ponto de máximo local é o ponto 2, 2, 1, falta você calcular o volume. Então, escreve assim. Portanto, vou colocar assim, volume V máximo é igual ao volume quando x igual a 2, y igual a 2 e z igual a 1. Qual é a forma do volume? É só multiplicar 2 vezes 2 vezes 1, que nesse caso vai dar 4. Aqui eu vou colocar a unidade de volume, que eu acho que ele não disse, não, ele disse é metro quadrado, então aqui é metro cúbico. 4 metros cúbicos. Entenderam, gente, a diferença do que ele está perguntando?
né? Ele não perguntou qual é o ponto de máximo, ele perguntou qual é o volume máximo. Então, depois que você calcula o ponto, você joga na sua função para você obter realmente o valor máximo daquele problema. E aí, gostaram desse problema? Legal, né? Assim, é bem prático, é bem trabalhoso, né? Mas é interessante. Tá, tem um último problema que eu queria trazer aqui. Já foi 1 hora de aula, só 2 problemas, tá vendo? Cada problema é meia hora de aula. O último aqui dessa parte, exercício 4. Se o comprimento da diagonal de uma caixa retangular deve ser L, qual é o maior valor possível? Qual é o maior volume possível? Essa daí é muito legal, gente. Essa é legal porque ela trabalha primeiro com letra, né? Não é nem com número. Vamos lá. Tem que apagar tudo de novo, né? Vou apagar quando chegar a hora. Tá, vamos logo para cá. Então, olha só, de novo, você tem uma caixa retangular e, de novo, ele quer o maior volume possível. Então, você pensa, então é a mesma coisa da anterior. Só que não. Por quê? Realmente, a função que a gente vai otimizar, de novo, é a função volume de uma caixa retangular. Então, de novo, a função volume é essa, x vezes y vezes z. Então, de novo, a gente vai otimizar isso daqui. O que mudou agora? O que mudou aqui foi a restrição do meu problema. De novo, x, y e z tem que ser positivos. Então, isso também não mudou. Só mudou a restrição, porque na anterior, qual era a restrição? A restrição era que a área lateral da caixa tivesse aquele valor de 12, uma caixa sem tampa. Agora, a restrição que ele coloca para a gente é na diagonal da caixa. Então, diagonal da caixa é quando você pega, aqui, por exemplo, esse vértice aqui, ó, e junta com esse vértice daqui. Então, isso daqui é o que a gente chama, vou chamar de L, né? Ele está chamando de L. Isso aqui é a diagonal de sua caixa. Você vai de uma extremidade até a extremidade da sua caixa retangular. Então, ele quer que essa diagonal tenha um valor L. L é um valor fixo, tá, gente? Mas é um valor geral, mas ele é fixo, né? Uma constante. Ele poderia ter colocado aqui um valor mesmo, um número, né? Ele poderia exigir, eu quero que a diagonal da caixa seja 10 centímetros, 20 centímetros. Poderia, mas ele colocou L. Mas não pense que isso é ruim, isso é bom. Porque significa que quando a gente resolver isso daqui, a gente vai resolver para qualquer diagonal. A diagonal é 12, você já vai saber a resposta. A diagonal é 20, você já vai saber a resposta. Tá? Beleza. Então, a única restrição que ele está pedindo é que a diagonal da caixa seja L. Como é que você calcula a diagonal de uma caixa? Como é que é? Vocês sabem? Ó, você tem a medida aqui, aqui vale Y, aqui vale X e aqui vale Z. Então, como é que você calcula esse L? Você é como se fosse a distância entre dois pontos, né? Só que pensa que a origem do seu plano está bem aqui, ó. Aí você quer calcular a distância da origem para esse ponto bem aqui. Qual é esse ponto? É o ponto x, y, z. Qual é esse ponto? 0, 0, 0. Então, quanto vai valer L? L vai valer raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Estão entendendo, gente? Ó, eu estou supondo como se bem aqui, ó, tivesse os meus eixos. Então, esse ponto aqui seria a origem. Seria o ponto 0, 0, 0. E quem seria esse ponto aqui? Em x, aqui eu andei x, aqui eu andei y e aqui eu andei z. Então, esse ponto aqui seria o ponto x, y, z. O que é a diagonal da caixa? Não é a mesma coisa que a distância da origem para esse ponto x, y, z? Então, a distância entre dois pontos é isso daqui, raiz quadrada é isso daqui. Mas, claro, não vou deixar assim, né? Vou deixar como? Vou deixar L quadrado. Já que L é uma constante, se eu elevar ao quadrado, ela vai continuar sendo uma constante. Então, essa é a minha restrição. Tá? Essa é a minha função, essa daqui é a minha restrição, que eu vou trabalhar. Lembrando que, de novo, x, y e z
tem que ser maior que zero. E agora, gente? Olha só. Aqui eu vou fazer de uma forma diferente, de forma até mais elegante, matematicamente falando. Por quê? O que você poderia fazer? Você poderia isolar o z aqui e substituir aqui. Poderia fazer isso? Poderia, sem problema nenhum. Né? Só que, quando você fosse fazer isso, ó, note que aqui ia ficar L quadrado menos x quadrado menos y quadrado, ia ficar uma raiz quadrada, positiva porque o z é positivo. Você ia substituir aqui, ia ficar uma raiz quadrada de não sei o que, não sei o que, não sei o que, ia dar um trabalho a mais para a gente. Então, eu vou fazer de uma outra forma. Eu vou fazer usando derivação implícita, teorema da função implícita. Ó, porque eu já sei que essa equação aqui, ela define z como uma função de x e y. Então, eu vou derivar implicitamente. Então, ó, eu vou pegar isso daqui como se fosse uma função só. Uma função, aqui, ó, f de x, y e z. Vai ser essa função aqui, que é x quadrado mais y quadrado mais z quadrado menos l quadrado, né? Só isolei todo mundo de um lado, chamei essa função de f. Aí o que a gente faz mesmo na função implícita? Eu vou derivar em relação a x, y e z, essa função. Aí quando você fizer isso, ó, em relação a x, a derivada parcial é só 2x. Vai ficar 2x, em relação a y vai ficar 2y, em relação a z vai ficar 2z. Tá? E o que você tem que fazer mesmo? Achar um ponto que vai zerar isso daqui, mas não vai zerar a derivada em relação a z. Como aqui a gente já trabalhou com função implícita, você poderia só afirmar mesmo que essa equação define, sem usar necessariamente o teorema, se você fosse fazer assim. Tá? Até pelo tempo também que vocês têm para fazer a prova. Mas um ponto seria 0, 0 e L. Ó, pega x igual a 0, y igual a 0 e z igual a L. Aqui ia zerar, ia zerar, aqui ia ficar L quadrado menos L quadrado, 0. Só que se z igual a L, aqui não vai zerar, ia ficar 2L. 2L é positivo. Tá? Então, pronto. Então, e essas funções são contínuas, são de classe C1. Então, pelo teorema da função implícita, de fato, z, essa equação define z como uma função que depende de x e de y. E aí você pode usar o resultado do teorema, que diz o quê? Que a derivada... Deixa eu dividir aqui. Que a derivada de z em relação a x, quem vai ser? Vai ser menos a derivada parcial de f em relação a x sobre a derivada parcial de f em relação a z. Então, vai ficar menos 2x sobre 2z. Claro que aqui eu estou pulando todas as etapas do teorema da função implícita, porque a gente já viu, mas estou dizendo para vocês o que eu estou fazendo. Então, pelo teorema da função implícita, a derivada parcial de z em relação a x ia ficar esse valor aqui. Claro que 2 eu posso simplificar, né? Então, vai ficar menos x sobre z. Menos x sobre z. E como seria a derivada parcial de z em relação a y? Nesse caso, ficaria menos esse sobre esse, que ficaria y sobre z. Professor, por que o senhor está calculando essas derivadas parciais aqui, de z em relação a x e z em relação a y? Vocês vão entender quando eu for calcular a derivada parcial aqui de v em relação a x. Tá? Mas a priori é isso. Então, eu tenho a função volume, é a função que eu quero otimizar, a minha restrição é essa, e eu usei essa restrição, ao invés de isolar z nela, eu usei essa restrição para usar o teorema da função implícita e descobrir logo qual é a derivada parcial de z em relação a x e de z em relação a y, que é isso daqui. Ok? Então, vou usar. Agora, eu volto para a minha função e vou aplicar as minhas etapas. Primeira etapa, calcular as derivadas parciais, as de primeira ordem, né? Então, vamos lá. Olha só, quando eu for calcular aqui a derivada em relação a x, lembrando, gente, z eu estou considerando uma função que depende de x e de y, tá? Z eu estou considerando que é uma função que depende de x e de y. Então, se eu vou derivar isso daqui em relação a x, eu tenho essa função que depende de x e eu tenho essa função que também depende de x. Então, eu vou ter que aplicar a regra do produto. E aí eu vou derivar, o y é constante, então ele vai ficar aqui fora sempre, né? E aí eu vou derivar x em relação a x, é 1, vezes o z
Então, vai ficar YZ mais y, que é uma constante, vezes x sem derivar, vezes a derivada de z em relação a x. Vezes a derivada de z em relação a x. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo aqui? Olha lá. A minha função v é uma função que é x vezes y vezes z. Correto? Só que z não é uma função que depende de x e de y. Não é? Então, ó, quando eu for derivar essa função v em relação a x, vocês concordam comigo, ó, que a minha função v, ela é x vezes y vezes z. Só que z é uma função f que depende de x e de y. Quando eu for derivar isso aqui parcialmente em relação a x, vocês concordam comigo que eu tenho duas funções que dependem de x? Eu tenho essa função que depende de x, e só que eu também tenho essa função que depende de x. Então, quando eu for derivar em relação a x, eu vou ter que aplicar a regra do produto. E aí eu vou ter que derivar essa primeira aqui em relação a x com a derivada dessa, y, está aqui y, vezes a segunda sem derivar. Só que a segunda é só z, está aqui o z. Mais, regra do produto, mais a primeira sem derivar, está aqui, ó, a primeira sem derivar, vezes a derivada do segundo, em relação a x. Del z, del x. Só que eu sei quem é del z, del x. Quem é? Menos x sobre z. Vocês pensaram que ia ficar assim, né? Não ia ficar assim. Não ia fazer isso. Então, aqui, ó, isso daqui eu vou substituir por menos x sobre z. Então, cuidado que o jeito que eu estou resolvendo essa questão específica é um jeito que requer um pouco mais de atenção, tá? Porque isso aqui é algo mais fino, digamos assim, matematicamente falando, né? Porque todos vão ter a função implícita. Porém, se você entender isso aqui, vai ficar bom para você também. Porque isso aqui é um outro jeito de resolver. Mas, professor, se na prova eu quisesse resolver do jeito que eu estava resolvendo antes, isolando o z aqui, jogando aqui, poderia? Poderia, gente. Só que vocês iam ter um trabalho muito maior. Então, por isso que às vezes é bom você abrir mão da facilidade de solução, né? Porque ou você escolhe, ou eu vou para a parte assim, mais fina, onde eu vou resolver mais rápido, ou eu vou para a parte assim, digamos, mais brutal mesmo, mas que eu, pelo menos, já sei o que eu vou ter que fazer, entendeu? Então, às vezes, é bom você ir realmente pelo melhor caminho, e a experiência vai dizer isso para você. Então, está aqui. Só que quem é del z, del x? É menos x sobre z. Então, eu vou substituir aqui. Então, na verdade, quem é essa derivada? Ela vai ser y vezes z mais... Aqui, gente, eu vou substituir por menos x sobre z. Então, vai ficar menos y x quadrado dividido por z. Tá? Aqui, ó, substituir isso daqui por menos x sobre z. Ficou assim. Ok? Beleza. Então, o que eu posso fazer aqui? O z aqui é o denominador, né? Então, ele é como se ele fosse o MMC, e aqui eu vou colocar o mesmo denominador. Quero juntar esse com esse. Então, a minha derivada de primeira ordem vai ficar assim. Colocando z como MMC, vai ficar y z ao quadrado menos yx quadrado dividido por z. Tá? Então, só coloquei todo mundo aqui no mesmo denominador, colocando z como MMC. E aqui, gente, eu posso colocar o y em evidência. Então, vou fazer isso. Então, esse aqui vai ficar y em evidência. Vai ficar y sobre z, né, em evidência. E aqui vai ficar z quadrado menos x quadrado. Pronto. Então, essa é a minha derivada parcial em relação a x. Quem vai ser a minha derivada parcial em relação a y? Note que eu posso dar o mesmo raciocínio de antes, né? Ó, porque quando eu for fazer a derivada parcial em relação a y, isso aqui também é uma função simétrica. Então, no final, eu só vou trocar aqui e vai ficar assim. A minha derivada parcial em relação a y vai ficar isso daqui, só que trocado. Então, vai ficar x sobre z. E aqui vai ficar z quadrado menos y ao quadrado. Né? Porque ó, a gente ia aplicar aqui. Aí ia ficar a derivada em relação a y. Ia ficar x vezes z. Ia ficar x vezes z. Mais. Aí depois aqui ia ficar x vezes y, só que a derivada parcial em relação a y. Aí aqui ia ficar menos x y ao quadrado sobre z. Aí ia ficar a mesma coisa.
Agora que eu tenho os derivados parciais de primeira ordem, o que está faltando? Igualar a zero para achar os pontos críticos. É isso que eu vou fazer aqui. Olha, tá vendo como essa daqui a gente fez treinando função implícita, né? Aí eu vou gastar menos espaço, muito menos espaço. Aqui eu já vou fazer o ponto crítico, já vou achar os pontos críticos. Ou seja, essa função é que eu mesmo vou gastar espaço. Claro que eu vou deixar de dever de casa de novo, né? Provar que é o máximo local. Ponto crítico. Para eu achar o ponto crítico, eu venho pegar aqueles meus derivados parciais e vou igualar as derivadas parciais a zero, tanto de cima quanto de baixo. Então, eu vou ter um sistema. Esse sistema é isso daqui, y sobre z vezes z² menos x², isso aqui igual a zero. Embaixo, x sobre z vezes z² menos y² igual a zero. E agora, gente? Olha, eu vou usar o mesmo raciocínio. Isso aqui é igual a zero. O denominador não vai ser zero, né? Então, eu tenho y vezes isso daqui igual a zero. Só que o y não pode ser zero, porque, de novo, x, y e z tem que ser positivos. Então, no final, vai dar isso daqui, ó. Quem pode ser zero é só o parêntese. Vai ficar z² menos x² igual a zero. E aqui vai ficar z² menos y² igual a zero. Ou seja, o que vai dar isso daqui? Deixa eu jogar para cá. Aqui, ó, eu vou ter que z é igual a mais ou menos x, e aqui z igual a mais ou menos y. Só que lembrando que x e y e z têm que ser positivos, então nesse caso eu vou considerar positivo, tanto x quanto y. Logo, eu estou afirmando que z é igual a x e z é igual a y. Então, x é igual a y também. Então, x é igual a y, que é igual a z. Pronto. Professor, mas até agora eu só peguei... Tá, são iguais, mas qual é o valor deles, x, y e z? Agora que você sabe que x é igual a y, que é igual a z, a gente vai substituir bem aqui, ó. Você pode substituir bem aqui. X igual a y igual a z. Ou seja, o ponto crítico que você tem é quando os três são iguais. X igual a y igual a z. Claro que você teria que provar que isso aí era um máximo local, só que, de novo, deixar para casa, dar segundo derivado, tudo mais, não precisa. Aqui não precisa. E aqui, ó, vou substituir logo aqui. Se x é igual a y é igual a z, basta eu colocar aqui, ó, z igual a x, y igual a x. E aqui eu vou obter um valor para x, que vai ser o mesmo para todo mundo. Então, eu vou voltar para essa restrição e achar um valor para x. Vou colocar sendo assim. Sendo assim. Eu vou ter, já que x² mais y² mais z² tinha que ser igual a L ao quadrado, então, e y e z igual a x, então vai ficar x² mais x² mais x² tem que ser igual a L ao quadrado. Isso aqui vai dar 3, 3x², vai ficar 3x² igual a L ao quadrado, vai ficar x igual x² igual a L ao quadrado sobre 3, isso aqui vai ficar x igual, ficaria mais ou menos, né? Só que vai ficar positivo, então vai ficar L sobre raiz de 3, já que o meu L tem que ser positivo. E aqui você já encontra a resposta, né? Ó, quando você resolve o sistema aqui, ó, tira a raiz quadrada, aqui em cima vai ficar L, positivo, porque ele é positivo, e aqui embaixo raiz de 3. Se x é igual a L sobre raiz de 3, então y também é L sobre raiz de 3, e z também é L sobre raiz de 3. Então, qual seria o valor de x, y e z para que o volume fosse o maior possível e você ainda tivesse uma diagonal da caixa igual a L? Teria que ser esses valores. L sobre raiz de 3 para todos os três. Aí você ia conseguir. Ou seja, você ia ter que ter uma caixa cúbica, né? E aí você ia conseguir maximizar aí o volume dela. Eu vou escrever isso aqui, só para concluir de vez.
Aproveitar que vocês já estão animados, né, depois desse exercício. Ele quer o volume máximo nessa questão? Deixa eu ver aqui. Ele quer o maior volume possível, tá? Então, portanto, o maior volume possível é dado por... Quem é o maior volume possível? O volume máximo vai ser igual ao volume quando x, y e z forem L sobre raiz de 3. L sobre raiz de 3, L sobre raiz de 3 e L sobre raiz de 3. Como é que calcula o volume? Só multiplicar os 3. Então, vai ficar L ao cubo sobre raiz de 3 ao cubo. Claro que aqui também você ia ficar L ao cubo sobre 3 raiz de 3. Ou também, se você quisesse racionalizar, ficaria L ao cubo raiz de 3. Né? Porque você tem que multiplicar... Não, L sobre 9 raiz de 3. Pronto. Terminamos. Né? Volume máximo. Assim, unidade de volume, né? Por que eu disse que vocês iam gostar? Porque se eu desse um valor para L, a diagonal tem que ser 30 centímetros. Você já sabe o resultado, então é só colocar aqui. Então, quanto teria que ser x, y e z? 30 sobre raiz de 3, 30 sobre raiz de 3, 30 sobre raiz de 3. E qual seria o volume? 30 ao cubo sobre 9 raiz de 3. Né? E aqui é a unidade de volume que eu coloquei. Então, pronto. Isso aqui a gente fez da forma mais geral possível, né? Onde a diagonal ela é um valor fixo, mas ela é um valor fixo L. Entenderam? Gostaram dessa? Gostaram mais de qual? Dessa ou das anteriores? Dessa, né? Com certeza, realmente. Tá, então vamos lá. Com isso a gente encerra esse assunto e eu quero pelo menos começar o próximo assunto. Qual é o próximo assunto? Máximos e mínimos. Só que agora em conjuntos compactos. Tá? Então vou até trocar aqui o slide. Onde nós vamos falar agora de máximos e mínimos, mas com um detalhe. A gente vai falar sobre máximos e mínimos em conjuntos compactos. Antes de eu... esse aí é o nosso assunto, né? Máximos e mínimos em conjuntos compactos. Só que antes disso, eu só queria relembrar uma coisa aqui com vocês. Lá do cálculo 1. Vou apagar esse do meio aqui. Não sei se vocês lembram. Lá do cálculo 1, vamos voltar para o cálculo 1, né? Lá no cálculo 1, você tinha que encontrar máximos e mínimos de funções assim, por exemplo. Tá? Lá em cálculo 1, você tinha uma função, aí você queria, eu pedia para você, encontre para mim os extremos locais. Aí você pegava a função, derivava uma vez, derivava duas vezes, se você fosse fazer o teste da segunda derivada, ou poderia usar o teste da primeira derivada. Enfim, o objetivo era achar os pontos críticos, e nesse caso, dizer se o ponto crítico era de inflexão, era de máximo, era de mínimo. Nesse caso aqui, eu teria esse ponto crítico aqui, e eu teria esse ponto crítico aqui. E o valor desse daqui seria esse, e desse daqui seria esse. Enfim, mas você percebe aqui, que você tem aqui um vale, né, e você tem aqui uma parte também mais alta. Só que, nesse caso aqui, lá no cálculo 1, você já sabia que o resultado, tanto os dois testes da primeira e da segunda derivada, eles lhe davam extremos locais, que nem no cálculo 2. Então, você pode dizer, esse ponto aqui é um ponto de máximo, só que era um ponto de máximo local. Esse ponto aqui era um ponto de mínimo, mas era um ponto de mínimo local.
E, de fato, localmente ele é de mínimo, aqui localmente é de máximo. Mas, globalmente, você não podia afirmar se era de máximo e mínimo. Pelo menos não com os testes. Você teria que aplicar um outro raciocínio para fazer isso. Tanto que, nesse caso aqui, ó, de propósito, eu coloquei uma função onde realmente esse daqui não é o máximo global, porque aqui a função ó, ela cresce. E esse aqui não é o mínimo global, porque aqui, para cá, ela decresce. Porém, lá em cálculo 1, você já trabalhava com máximos e mínimos para intervalos fechados, que eram conjuntos compactos do cálculo 1, da reta. Então, por exemplo, se eu restringisse aqui o meu domínio da minha função, porque aqui do jeito que eu coloquei, o domínio são todos reais, mas eu poderia restringir o meu domínio. Então, por exemplo, eu quero que o meu domínio seja só daqui para cá. Então, eu vou restringir meu domínio. Meu domínio é só essa parte aqui que eu vou pintar de azul. Pronto. E agora que meu domínio é só isso daqui, a imagem da minha função ela vai sofrer uma alteração. Né? Porque, como é que vai ficar a imagem dela? A imagem dela ela vai começar aqui, e essa parte aqui vai sumir. E ela vai terminar mais ou menos bem aqui, E essa parte aqui vai sumir. Então, quando eu fiz uma restrição no meu domínio, a imagem da minha função ficou só isso daqui, ou seja, ficou só um pedaço do que era antes. E você aprendia lá no cálculo 1 que quando você tinha intervalos fechados, ou melhor, quando você tinha conjuntos compactos e a função era contínua, então, nesse caso, era possível achar o máximo e o mínimo global. Vocês lembram disso? Como é que vocês faziam? Você tinha lá o intervalo. O intervalo é de A até B. A função é uma função f. Aí, bem aqui, você tinha um ponto de mínimo local, estou chamando de x1, e bem aqui você tinha um ponto de máximo local, que era x2. Então, vocês lembram do procedimento, quando você tinha um intervalo fechado aqui, de como você calculava o máximo e mínimo global? Então, vou relembrar vocês. Primeiro, você achava os pontos críticos da sua função f. Tá? Então, nesse caso aqui, se eu fosse achar, eu ia achar 2, x1 e x2. Então, primeira coisa, ache os pontos críticos que estão dentro da sua função, lá dentro do intervalo aqui. Aí, nesse caso, eu achava x1 e x2. Segundo passo, depois que você achou o ponto crítico, você calculava o valor da função no ponto crítico. Então, você calculava o f de x1 e o f de x2. Então, nesse caso aqui, eu calculava o f de x1 e calculava o f de x2. Só que como o seu intervalo era fechado, além disso, você calculava também o valor da função nos extremos da função. Lembra disso? Então, você tinha que calcular também, além do f de x1 e f de x2, você calculava o f de A e você calculava o f de B. Então, você tinha que calcular o valor da função nos pontos críticos e também nos extremos da sua função. E aí, nesse caso aqui, por exemplo, eu obtive 4 valores. E depois, quem seria o ponto de máximo global? Ou melhor, desses 4 valores, quem seria o valor máximo global? Seria o maior valor deles. Quem seria o valor mínimo global? Seria o menor valor deles. É isso que ia ser. Então, por exemplo, digamos que eu calculei aqui, f de x1 deu menos 2. Calculei f de x2, deu 3. Calculei o f de A, deu menos 1. Calculei o f de B, deu menos 5. Tá? Calculei, todo mundo. Nesse caso, gente, então, quem seria o valor máximo global? O f de x2. O f de x2 coincidiu com o ponto crítico, ok. Mas quem seria o valor mínimo global? Seria o f de B. Nesse caso, o valor mínimo não estava no ponto crítico, estava no extremo. Então, dependendo da sua questão, pode ser que poderia ser ou no ponto crítico ou no extremo. Por isso que você tinha que fazer de todo mundo. Você tinha que calcular o valor da função nos pontos críticos e também nos extremos da sua função. Então, nesse caso, você afirmaria, aqui, valor máximo. Depois de comparar, né? Então, no caso, x2 era o seu ponto de máximo global para essa restrição. E aqui, e esse daqui já era o valor mínimo.
E o B, que é o extremo, seria o ponto de mínimo global. Deu para relembrar? Pois é. Em cálculo 2, a estratégia vai ser a mesma, só que tem um detalhezinho aí que deixa tudo mais divertido no cálculo 2. Qual é o detalhe? Então, imagina o seguinte, ó. Eu vou usar o outro quadro só para deixar isso aqui, só para a gente... Funções de duas variáveis. Então, ó, imagina que você tem aqui o espaço. Imagina que você tem aqui uma superfície. Tá? Essa superfície aqui, ela tem um domínio. Vou colocar aqui embaixo. Ó, então, digamos que você tem aqui uma superfície e você tem aqui o domínio dela. O domínio dela, veja bem, o domínio dela, ele tem também uma fronteira. Vocês concordam comigo? Lá em cálculo 1, bora voltar aqui rapidinho. Em cálculo 1, o domínio da minha função era um pedaço de uma reta, certo? Em cálculo 1, se eu te perguntar assim, qual era a fronteira Qual é a fronteira aqui do meu domínio? A fronteira são os pontos. Aqui o ponto A é a fronteira do lado esquerdo e o ponto B do lado direito. Em cálculo 2 é diferente. A fronteira é diferente. Em cálculo 2, o domínio ele não é mais um pedaço de uma reta. O domínio é um pedaço de um plano. Ou seja, o domínio seria esse retângulo bem aqui. Quem seria a fronteira agora? A fronteira seriam dois pontinhos só, um lado esquerdo e um lado... Não. A fronteira, gente, nesse caso aqui, seria tudo isso daqui, ó. Essa parte que eu vou cobrir de verde aqui, ó. Que ficou a mesma coisa, né? Aqui, ó. Então, se eu quisesse analisar para cálculo 2, digamos que a função está restrita só a esse domínio dela aqui. Então, ficou só essa superfície. Se eu quiser saber o valor máximo e o valor mínimo, o que eu teria que fazer? De novo, achar os pontos críticos que estão no interior aqui da minha região. Depois, calcular o valor da minha função nesses pontos, mas depois eu teria que calcular o valor da minha função nos extremos do meu domínio. Só que os extremos agora são essa região aqui, essa linha. Então, eu teria que calcular o valor da minha função nessas linhas aqui, ó, nessa linha, nessa linha, nessa linha e nessa linha. E depois comparar para ver o valor máximo e mínimo. Claro que aqui eu estou falando a grosso modo, né? Mas é só para você entender mais ou menos a analogia. Então, o raciocínio vai ser o mesmo, porém... o domínio é diferente. Então, a sua fronteira é diferente do que do cálculo 1. Ela é um pouco mais sofisticada, o que vai requerer de nós, né, também um pouco mais de cálculo aí para resolver esse problema. Tá bom? Só claro que eu ainda vou definir o que é uma fronteira. Então, deixa eu aproveitar esses 5 minutos finais, só para mostrar algumas definições para vocês, tá bom? Então, ó, primeira definição. Então, antes da gente falar dos extremos, é importante, eu vou dividir essa aula em duas partes. Eu vou falar primeiro de conjuntos compactos. Aqui só tem um erro de digitação, tá bom? Depois eu ajeito para a próxima aula. E depois eu vou falar de extremos absolutos. Então, o que seria, por exemplo, um conjunto aberto e um ponto interior? Então, ó, dizemos que x0 e y0 é um ponto interior quando existe uma bola aberta de centro nesse ponto contida no meu conjunto A, toda contida no conjunto A. E dizemos que A é um conjunto aberto quando todos os pontos de A são pontos interiores. Então, calma lá, deixa eu mostrar aqui para vocês, só para a gente entender melhor o que está escrito aí. Ó, então, digamos que você tem uma região aqui, você tem aqui o plano, e você tem uma região do plano. Essa região aqui eu vou chamar de A. Então, ó, vamos voltar aqui para o quadro. Digamos que você tem um plano e você tem uma região A, que é um subconjunto do seu plano. E eu vou escolher um pontinho bem aqui, ó. Esse pontinho bem aqui, x0 e y0. Como é que eu sei que esse ponto é um ponto interior ao conjunto? Aí você pode dizer, professor, intuitivamente falando, porque ele está dentro aqui dessa região. Está certo, não está errado não. Mas matematicamente falando, é porque é possível você obter uma bola aberta de centro nele, ou seja, você fazer aqui, por exemplo, uma bola aberta. Ó, se eu fizer essa bola aberta de centro nele
e esse raio bem aqui, a bola aberta todinha está contida na minha região ainda, no meu conjunto A, sim ou não? Então, se é possível você obter uma bola aberta de centro nesse ponto, que isso aqui acontece, então porque esse ponto é um ponto interior da sua função. Ou seja, toda a bola está contida ainda no conjunto A. Por exemplo, se eu pegar bem aqui, nesse caso, ó, basta eu pegar também um raio bem pequeno. Se eu pego um raio bem pequeno, ó, e faço uma bolinha bem aqui, essa bolinha todinha vai estar no conjunto. Então, esse aqui é um ponto interior. O que seria um ponto que não seria interior? Pega um ponto bem aqui, ó. Esse ponto bem aqui. Para qualquer raio que você pegar, a sua bola aberta, parte dela vai estar fora do conjunto. Então, esse aqui não seria um ponto interior. Nesse caso, isso aqui seria um ponto de fronteira. Porque para qualquer bola aberta que você pegar, parte da bola aberta vai estar dentro do conjunto e parte vai estar fora. Tá? Então, isso aqui seria um ponto de fronteira, isso aqui seria um ponto interior. O que é um conjunto aberto? Um conjunto aberto é quando todos os pontos dele são pontos interiores. Então, por exemplo, se eu considerar essa função aqui, ó, x² mais y² menor que 1, o que eu estou dizendo aqui? Que região é essa daqui? Bora voltar lá para as primeiras aulas. Você tem um círculo, centro na origem, raio 1, né? Só que eu estou considerando a fronteira, estou considerando a circunferência? Não, estou considerando só os pontos que estão dentro. Então, a fronteira, ó, vou até colocar aqui tracejado, porque ela não está nessa minha região. O que está na região é só o que está aqui dentro. Então, nesse caso aqui, para essa região, esse conjunto aqui é um conjunto aberto, porque todo ponto é um ponto interior. Porque eu estou desconsiderando a minha fronteira. Se eu considerasse esses pontos aqui, já não ia ser um conjunto aberto. Tá? Deu para entender essa parte? Então pronto, deixa eu voltar para cá. Então, ó, dizemos que, isso eu acabei de falar, né, um ponto interior, se existe aqui essa bola aberta, e A vai ser um conjunto aberto se todos os pontos de A são pontos interiores. E o que seria a fronteira? Dizemos que x, y0 é um ponto de fronteira quando toda a bola aberta contém pelo menos um ponto que está em A e um ponto que não está em A. Ou seja, uma parte está dentro e outra parte está fora. Aí, olha aqui, o conjunto de todos os pontos de fronteira de A é chamado de a fronteira de A, né? E a gente vai chamar de fronte, ó, fronte de A. Então, quando eu falar de fronte de A, estou falando da fronteira do meu conjunto A. E aí, na próxima aula, ó, a gente vai resolver aqui alguns problemas de fronteira. Agora, detalhe, tá, gente? Isso que a gente vai resolver, esse exercício 1, ó, eu trouxe 5 itens aqui. E a gente vai resolver todos eles na próxima aula. Por quê? Porque isso aí, além de nos ajudar com o assunto que é de máximos e mínimos incompactos, isso aí vai nos ajudar em integrais, a você, pelo menos, entender a sua região de integração. Tá? Então, isso aí é muito importante. Então, se você quiser já ir fazendo em casa também, tentando fazer, eu já indico que você faça. E é isso. Terminamos a aula de hoje. E até sexta-feira. Sexta-feira, boa prova para vocês, tá bom? Estudem bastante, problemas de otimização. A gente se vê de novo aí segunda-feira. A gente vai falar de máximos e mínimos agora em compactos. Obrigado pela presença.